Tema livre tem inscrito... Só depois venceu o horário. Tema livre tem inscrito a vereadora Emily Dalgo. Em razão das 2 horas de discussão, então a leitura da denúncia do protocolo 1042 vai ficar para a ordem do dia. Na final da ordem do dia, convocando assim uma extraordinária. Tem 15 minutos, vereadora. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, cumprimentá-los, como já cumprimentei da primeira vez. Bom, hoje eu venho aqui comentar sobre 3 temas específicos, que é a questão da água, a questão do decreto, que a gente vai falar na próxima ordem, na ordem do dia, e da denúncia do pedido de cassação do prefeito Toninho Gemente. Bom, começando, então, por aquilo que a gente já debateu, que é muito importante, eu gostaria de ressaltar para aqueles moradores que estão aqui, aqueles que nos acompanham, o apoio quanto à luta para conquistar o direito à água dos nossos municípios, aqui dentro do nosso município, nos nossos bairros. O que vem acontecendo é um grande problema de gestão, que a gente sabe que, infelizmente, não começou nessa, mas sim também nas gestões passadas, mas a gente precisa, como vereador, cobrar o tempo todo. No início do ano passado, foi feito diversas conversas, inclusive com o Legislativo, em que falava que seria feito um novo edital e uma nova licitação para a gente... Presidente, eu vou pedir só para o pessoal fazer silêncio. Obrigada. Então, retomando, foi feito já no ano passado um pedido, umas conversas sobre o novo edital, que é muito importante, da empresa de água e esgoto. Vixe, alguém caiu ali dentro. Da empresa de água e esgoto, que é muito importante, porque dentro desse novo edital contempla esses bairros que não estão hoje. Então, contempla Parque das Rosas, contempla ali Vale da Esperança, alguma parte ali do Oriental, que é muito importante a gente fazer, mas, infelizmente, está parado. Essa era uma das ações que essa gestão poderia ter tomado para mudar isso, mas, infelizmente, não tomou. Infelizmente, está parado. Então, a gente fez... Porque o que eles tentaram fazer aqui hoje, na verdade, fizeram, foi uma indicação para trazer a Saneago para dentro da Porta do Sol, para levar água encanada para dentro da Porta do Sol, sendo que do lado ali, em muitas áreas do Moreira, a gente não tem, ali no Parque das Rosas, ali no Vale da Esperança, não existe isso. E eles estão querendo colocar para um grupo minoritário, sendo que a gente já vê, ou seja, essa mesma política de fazer... beneficiar só algumas pessoas. Então, é muito complicado. Bom, falando, então, um pouco sobre o decreto que eu fiz hoje, o que é esse decreto? Eu vou contar para vocês, na verdade, eu já falei na sessão passada, mas eu vou fazer novamente, porque é um tema que, infelizmente, ainda a gente está precisando debater, que é os ônibus, o transporte do ônibus escolar para os alunos do São José, que são de São José e precisam ir para o Reneville, que foram cortados. Na verdade, a gente já tem aí uma superlotação nos ônibus escolares que é inexplicável. É inexplicável por que o prefeito e o secretário de Educação deixou chegar nesse ponto. Porque foram aprovados, nesse ano, e pagos para a empresa Jundiá em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Então, a gente pergunta, por que tem ônibus parado e não tem ônibus para os alunos? Por que existe um decreto de 2 quilômetros, sendo que a gente sabe o estado que está Mairinque? Como a gente sabe o estado que está as ruas sem asfalto, cheia de buraco, com mato grande, que a gente sabe que tem muitas mães que trabalham, que tiveram que ir cada vez mais trabalhar para dar comida para os filhos dentro de casa, que a gente sabe que tem muitas mães que nem condições para andar 2 quilômetros ou 1,9 km, que é o que eles alegam, não tem. Então, a gente tem isso. Eu recebi muitas mensagens de mães que me falaram, Emily, eu moro a 1,700 e não tenho condição. E nem se tivesse. É desumano fazer uma pessoa andar
1,5 quilômetro para chegar até a escola, sendo que é direito da prefeitura fornecer o transporte escolar para os alunos. É desumano. Dito isso, eu fiz um decreto para retirar esse parágrafo que tem na lei do prefeito, que é o artigo 7º, que fala que só pode transportar os alunos se for a partir de 2 quilômetros da casa dele até a escola. Mas a gente já vê estudos sobre isso, principalmente agora na pandemia, que foram 2 anos que os alunos já perderam muito, faltando, não tendo aula presencialmente, seja em nível social, seja em qualidade da educação, seja também nessa relação dos pais, que precisam trabalhar, muitas vezes sair de casa, e a escola também trazer esse suporte maior para os alunos. E com isso, na verdade, com a ação desse decreto do prefeito, ele fez algumas fake news com o meu nome, no caso, a vereadora Emily Dalgo, que foi acusada de retirar o transporte escolar. Primeiro, que dentro dos meus poderes aquisitivos, aqui dentro da Câmara, eu não posso fazer isso. Nem se eu quisesse, eu poderia retirar dessa forma. É inconstitucional um vereador fazer isso. E, de qualquer forma, se eu estivesse propondo, aqui teria que ser aprovado pelos 13. Então, qualquer um pode falar que isso é mentira. Não foi pauta deste plenário esse tipo de votação, porque não existe. Então, ele, em conjunto com o secretário de Educação, que estava orientando os funcionários públicos a falar que é minha culpa, mentiu. Contou inverdades para usar a população contra a vereadora. E aí eu digo, o que eles ganham com isso? Eles só prejudicam a população. Então, é por isso que eu venho aqui apresentar para vocês que eu não estou aqui para fazer politicagem, eu estou aqui para trabalhar, e eu estou aqui para apresentar soluções. Então, uma dessas soluções, eu acho que é a mais concreta, depois de conversar com o jurídico, com o administrativo dessa Casa de Leis, foi fazer esse decreto retirando, anulando o artigo 7º, que falava sobre essa quilometragem. E isso será votado hoje ainda. Vou pedir ao presidente da Câmara uma sessão extraordinária, já deixo aqui registrado, porque eu acredito que é um tema de urgência. Já há uma semana, como algumas munícipes declararam que hoje estão sem levar seus alunos, seus filhos na escola, então estão sendo prejudicados por conta desta politicagem barata que eles estão fazendo. O que é um absurdo. Porque, infelizmente, a gente já vê o impacto que teve em todas as cidades, inclusive no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, na verdade, o prefeito, Ricardo Nunes, já fez um decreto aí anulando essa lei que existia também na cidade de São Paulo. Hoje ele tira isso, então deixa 500 metros até a escola, na verdade, o que abrange muito mais do que abrangia antes. Então, a gente precisa atualizar. Eu sei que Mairim está lá atrás, Mairim que está aí atrasado uns 10, 30 anos no mínimo. Mas a gente não tem que aceitar isso de bom grado. A gente precisa lutar para que a gente consiga desenvolver essa cidade. E desenvolver essa cidade é dar o básico, é criar políticas públicas, instigando cada vez mais a maior qualidade da educação. E a gente precisa garantir que os nossos alunos consigam ir para a escola. Enfim, é muito complicado, mas eu gostaria de deixar registrado para quem está aqui assistindo pessoalmente, para quem está nos acompanhando de forma online, que isso será votado ainda hoje. E é muito importante que vocês peçam para os seus vereadores, sejam da base, sejam da oposição, aqueles que realmente lutam pela população, vão aprovar esse decreto. E não só aprovar, como pedir para o prefeito para que volte. Porque, prefeito, lugar de criança é na escola. Bom, e falando um pouco também sobre a ineficiência do prefeito, desse trabalho que ele não vem fazendo, na verdade, porque a gente começa por aqui que os vereadores, a maioria dos vereadores da base, nem sequer estão presentes aqui em plenário para escutar, em ressalvo alguns, mas não estão aqui para escutar a fala dessa vereadora, o que é muito triste, né? A gente vê essa situação que é realmente uma falta de respeito com os pares. Mas, falando um pouco sobre a ineficiência do prefeito, Toninho Gemente, a gente vê, desde o começo do ano passado, diversas ações que são ineficientes, que são contra o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios da administração pública. Então, a gente pensa num prefeito, Toninho Gemente, como um prefeito que age com moralidade? Jamais. Ele é um prefeito que retira o direito das crianças e quer culpar vereador.
Ele é um prefeito que deixa, muitas vezes, como já deixou antes, problemas que são básicos passarem despercebidos. Esse ano, a gente perdeu muito recurso para a educação. Existiam recursos que cada aluno que recebe através do Estado, para que seja feito um investimento nas escolas, não recebeu por irregularidade da Secretaria de Educação. Então, a gente vê também diversas ações que o prefeito não faz. E eu acho que é simples quando a gente sai na rua e vê os buracos, as crateras que são formadas. Então, a gente vê isso, a gente vê que nem o básico o prefeito faz. E, por conta disso, o Partido dos Trabalhadores, já em base com a SEI, que é a nossa Comissão Especial de Inquérito, que investigou o não cumprimento do prefeito com a ordem judicial que precisava exonerar os cargos, a gente concluiu que o prefeito, ele teve dolo, sim. Porque ele teve a responsabilidade de saber que ele deveria ter cumprido o prazo e ele não cumpriu. Então, é um prefeito que ele não age com a moralidade, ele não age com a transparência do nosso município, que é a publicidade, ele não age com 5 princípios básicos da administração pública. Então, eu, como vereadora, e acredito que vocês, eu peço que vocês se manifestem, não aqui, mas de forma presencial, e depois a gente pode conversar durante o intervalo. Mas vocês acreditam que esse prefeito continue desse jeito? Não tem como. Ele já se mostrou incapaz de cumprir o seu papel. Incapaz. Porque a gente vê uma gestão defasada, a gente vê uma cidade defasada, mas, enquanto isso, a gente vê vereador falando que o PA está ótimo. Entendo que tem uma equipe lá esforçada, mas, ao mesmo tempo, ele corta recursos da educação, ele corta recursos da saúde, ele investe e não sai. A gente falou sobre a questão da ultrassom aqui hoje, que anunciaram que ia fazer a sala, mas nada vai para frente, porque a gente está tendo que indicar para ir para Itu. E é um absurdo isso. Então, hoje, através do PT, com base na SEI que a gente abriu nessa Casa de Leis, hoje a gente vai receber a denúncia para abrir um processo de cassação contra o prefeito. Isso será votado hoje. Se aprovado, a gente vai abrir uma comissão processuante para avaliar este pedido e será votado em plenário se o prefeito deve ou não continuar como prefeito. Então, brevemente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu espero, e vamos reforçar, que o decreto seja aprovado. Com a parte, vereadora? Com a parte. Você falou em buracos, isso não é novidade, né? Mas o que mais me deixa assustado, a DSM acabou de protocolou um apelo de socorro e mandou as fotos anexadas também no protocolo, pedindo manutenção, porque já aconteceu acidentes, tudo. Falando em acidente, na Avenida Serim também ontem teve um acidente, pedi para poder cortar a árvore. Fiz um requerimento, baseado no requerimento, igual o vereador Abner fez, de poda de árvore, de cortar, e também foi rejeitado aqui nessa casa, então é tudo muito triste. E aí você vê a DSM protocolando na Câmara um pedido de socorro desse, pode ver que a cidade está largada às traças. Pois é, uma empresa que é tão importante para o nosso município, que abriga aí funcionários, que dá emprego para a população de Mairinque nessa situação. Então, a gente viu diversas vezes empresas que acatam a doação diária, mas que vão embora do nosso município. Porque que empresa quer ficar nesse município? Que empresa quer ficar num município que só tem buraco, que vai prejudicar caminhão, que não vai trazer cliente? Que empresa quer ficar quando nem o prefeito tem moral? Então, é isso. Eu acredito, reforçando no que o presidente disse, que o prefeito deve ser cassado. E, com isso, a gente verá na votação como todos os outros vereadores irão se posicionar. E é muito importante pressionar, porque se a gente não está contente, isso se chama democracia. E todos aqui têm voz. Todos aqui têm voz. E isso vale em conta todos os nossos representantes. Então, vamos cobrar, vamos pressionar para que abra essa comissão processuante e retire este prefeito que não merece estar ao cargo. Ele não tem a dignidade de honrar cada voto que ele teve. Então,
Presidente, por hoje é isso. Muito obrigada a todos. Agora passaremos ao intervalo regimental por 15 minutos.